27. Provérbios 20, 27. Talvez você nunca leu isso aqui, mas lê agora e presta atenção no que eu vou fazer. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Vou repetir. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É o que ele usa para esquadrinhar todo o mais íntimo do corpo. Agora, viram as folhas de Provérbios para capítulo 24, 20. Provérbios 24, 20. Achou? 24, 20. A lâmpada dos perversos se apagará. Quando Adão foi criado, vou pedir você para fazer isso para mim, viu? Quando Adão foi criado, o espírito dele estava em luz. Quando ele recusou a proceder como Deus disse, a lâmpada dele se apagou. Por isso que nós dizemos que ele ficou morto espiritualmente. Aqui eu tenho uma vela. Enquanto ela está assim, todo mundo está podendo ver, né? Enquanto ela está assim, é muito simples. Mas se eu fizer isto, observa o que acontece. O que aconteceu? Por quê? Aí que está. Por quê? Porque não tinha oxigênio. Sem oxigênio, não dá. Sem o Espírito de Deus em você, você não tem luz. O que faz a luz dentro de você é o Espírito de Deus. Lucas, capítulo 11, 34 e 35. Lucas 11, 34 e 35. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Quando Jesus fala de olhos aqui, ele está falando dos seus desejos, interesses, projetos de vida. Se os seus projetos de vida, os seus desejos, os teus interesses forem bons, todo o teu corpo vai ter luz. Mas se não forem, os seus perspectivas de vida, teus projetos, se eles não forem bons, você está em trevas. Então ele diz, verifique, e por favor entenda isso,
Cada um de nós precisamos ter o máximo de cuidado, que a nossa vida não é de boca para fora, mas que é verdadeiro dentro de nós. O que mais me assusta é que eu vejo pessoas que parece que pregam como um anjo, vamos dizer, mas a vida deles é outra. Por quê? Porque a luz que eles acham que está neles é trevas. Efésios 1, 17 e 18. Somente na medida em que os seus projetos de vida, a sua maneira de viver, sejam orientados e comandados diariamente pelo Espírito Santo, é que você está na luz. Fora disso, esquece. Efésios 1, 17 e 18. Paulo está falando para nós e diz que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, de entendimento, no pleno conhecimento dele. Iluminados, observe isso, os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Os santos são aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas ele disse, para que você tenha uma luz para o mundo ao redor de você que está em trevas, porque eles não sabem como viver, para que você possa ter uma luz para eles, você tem que cuidar dos olhos do seu coração. Ou seja, o que você projeta, o que você pensa, o que você deseja, porque é do coração, Provérbios 4, 23, é do nosso coração que sai todo o nosso procedimento. Então, observe, Bernardo não tem que cuidar de vocês. Eu tenho que cuidar de Bernardo, para que eu vivo de acordo com a luz que eu tenho dentro de mim. Senão, a minha lâmpada também vai apagar. Não é uma conversa, é uma condição que o Espírito Santo dá para nós. Eu pergunto a você, os olhos do seu coração são iluminados pelo Espírito Santo? Os seus projetos, seus procedimentos de dia a dia? Quem é que dá a orientação para você? Os outros? Ou a sua cabeça? Se você quer uma orientação que é garantida para todos sempre, que seja orientado somente, única e exclusivamente por o que Deus diz dentro de você. É só assim que a sua lâmpada pode continuar. Observe a importância disso. Mateus 6, 23. Mateus 6, 23. É Jesus que está dizendo. Isto é muito sério, este pequeno versículo. Mateus 6, 23. Preste bem atenção. Ver o que é que ele está dizendo. Caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grande trevas serão? O que são grandes trevas?
são trevas para todo o sempre. As 5 virgens nécias não cuidaram das suas lâmpadas. E quando chegaram, a porta estava fechada. O que é a porta? A porta da graça em Jesus Cristo. Quando surgir, e pode acontecer a qualquer hora, o arrebatamento, fechou a porta da graça. Não vai ter mais graça para ninguém. Não vai ter como se abrir de novo. Porque o que Deus fecha, ninguém abre. Então Deus está dando a todos os homens, a todos nós, uma condição de viver em luz para sempre. Mas, se nós não cuidarmos da nossa lâmpada, de modo que a luz que nós pensamos que está em nós seja trevas, quão grandes trevas serão. Vai para João 8:12. Jesus está falando. E eu vou colocar uma explicação no meio daqui, mas você vai entender por quê. João 8:12. É Jesus que está falando. Eu vou colocar dentro de você. Porque Jesus Cristo ou está dentro de você, ou não está. Eu, dentro de você, sou a luz do mundo. Quem me segue, segue a minha orientação, não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida verdadeira. A minha vida é simplesmente uma vida fantástica. De paz, de provisão, de cuidado, de segurança. Em todas as áreas, seja onde eu estiver. Nenhuma situação que parece me perturbe. Por quê? Porque eu não vivo segundo as circunstâncias. Eu não vivo segundo os acontecimentos. Eu sei que seja qual for o que acontece ao redor, a vida que é Jesus dentro de mim não muda. Deus em nós não muda. O que Ele muda são as nossas circunstâncias. Mas o que orienta a minha vida é o que Ele diz dentro de mim. Isto é luz da vida. Uma vida verdadeira. Esta vida é próspera, é abençoada em todas as áreas da nossa vida. João explicou isso muito bem no primeiro capítulo de João, verso 4. Observa o que ele diz. Puxa, você vai saber onde estão todos os livros da Bíblia, não vai? João 1, verso 4. João está falando quem era esse Jesus que veio. Nós sabemos que esse Jesus que veio era todo homem e todo Deus ao mesmo tempo. João 1:4. A vida estava nele, em Jesus, e a vida dele era a luz dos homens. Quando surge um problema na minha vida que eu não sei resolver e que eu não estou entendendo nada, eu não fico procurando solução em mim.
Quando eu falo em mim, na minha cabeça, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquilo? Porque eu não sei resolver. Todas as coisas que eu aprendi culturalmente na vida são insignificantes diante do que eu aprendo pelo Espírito Santo. Ou seja, quando eu tenho um problema, eu vou orar em línguas um pouco, até que, repentinamente, eu sei, é assim. Puxa, como é que eu sou burro, que eu não pensava que era assim. Claro que eu sou burro. O lamentável para mim é que eu passei 22 anos da minha vida ensinando os outros na universidade a ser mais burro do que eu. Porque para ser um grande professor na faculdade, você tem que falar que os outros não entendem. Se você fala simples que os outros entendem, diz, puxa, ele não é grande coisa. Mas quando eu dava uma aula que ninguém entendeu, diz, puxa, mas esse aqui é o professor. Ninguém entendeu. Ele deve ser, em cima, porque ninguém entendeu. Mas quando você escuta o Espírito Santo, você não tem que entender. Você tem que crer. E então esta verdade vai desenvolvendo dentro de você e dá a você entendimento que é lá do alto céu. João 12, 35. João 12, 35. Agora você vai prestar bem atenção na vela de novo. João 12, 35. Jesus está dando um conselho. Ainda por um pouco, a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Eu tenho uma pergunta para você. Você sabe andar na luz? Você sabe? Eu sei que você está dizendo, espero que sim, irmão, mas eu não vou falar não, porque não ficar envergonhado. Eu espero que sim. A única maneira de andar na luz e não cair nas trevas é atentar para o Espírito Santo. Se você não atentar para o Espírito Santo, vai ser assim. Porque o Espírito Santo é o oxigênio que faz a sua luz se manifestar. Então, quando eu tenho um problema, eu vou para o Espírito Santo. E então ele me dá o entendimento. E como eu disse, eu lembro, vou falar isso um pouco. Quando eu estava começando a mexer com computação, eu não entendia nada, porque eu nunca estudei isso. Quando eu saí da Inglaterra, não tinha um computador, não tinha PC. Tinha um computador de madeira, né, lá que eles usavam, e lá no escritório tinha uma coisa mecânica. Mas não tinha chips, não tinha transistores, não tinha nada naquele tempo, em 49, quando eu saí de lá. Quando eu recebi um convite no tempo dos militares para montar um curso na universidade para ensinar computação, eu fui para Brasília. Eu pensei que eles iam me dizer como é que é. Eu disse, não, você que tem que dizer, professor. Mas eu não sabia nada. Então eu falei, dá-me 30 dias e eu dar a vocês uma resposta. Aquela era uma secretaria especial da presidência da República no tempo do militarismo. Eu dou a você uma resposta. E eu fui para casa. Eu disse, Deus,
eu vou aceitar esse convite? Eu vou dizer, ele disse, pode. Mas eu disse, Deus, eu não sei nada. Ele disse, mas eu sei. Imagina que Deus sabe como funciona o computador. Imagina você só. Eu lembro que depois eu dei a resposta. Eu não tinha biblioteca para descobrir que não tinha nada no Brasil naquele tempo. Então eles montaram 2 computadores numa grande sala. O computador naquele tempo era uma mesa imensa, muito grande. Montaram 2. Um monte de fios e eu não sei o que mais. Eu lembro que eu fui lá uma vez e falei com o moço que estava lá. E falei, como que funciona isso, moço? Ele disse, o professor, eu não sei. Eu disse, por que você não sabe? Ele disse, porque eu sou eletricista, eu só sei mexer com a energia. Eu disse, e isso aí? Ele disse, eu não sei, professor. Imagina, eu não sei, professor, eu estou perguntando a ele. Eu que era o professor que deve saber. Eu não vou contar a história toda não, mas eu só tinha uma fonte. Era o Espírito Santo. Então eu fui orando. E eu ia lá na sala, antes que comece a chegar os alunos e os doutores para fazer esse curso, eu ia lá, sentava naquele computador, olhava assim. Disse, Deus, o que é isso? Eu batia o negócio, parecia uma coisa, mas não significa nada, e eu orava. Eu disse, Deus, o Senhor disse que sim, mas eu não estou entendendo nada. Ele disse, então faz isso. Aí eu fui. Assim que eu fui aprendendo. Foi uma aula para mim. Uma aula de como é que Deus cuida daqueles que confiam nele. Qual é o seu problema de vida? Você tem o maior professor dentro de você, chama-se o Espírito Santo. Dê chance a ele, para ele te ensinar a luz verdadeira. E isto não desaparecerá nunca. Jesus disse, ainda por um pouco, a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Andar ou viver na luz é deixar, mediante a tua fé, que Cristo seja a sua vida. Que Ele dentro de você ilumine o seu espírito sempre. Em toda situação, em todo momento. E em todos os sentidos. Por quê? Porque Ele quer mostrar ao mundo que aqueles que confiam nele são diferentes dos demais. E como são diferentes. Você já ouviu falar de Moisés? Moisés foi pegado num rio Nilo pelo filho de Faraó. Ele foi criado dentro de toda a sabedoria do Egito e dos homens naquela civilização fantástica. O que mais me empolga é a civilização egípcia, principalmente dos pirâmides, etc. Mas observa, Moisés, por causa do Espírito de Deus nele, foi mais sábio do que todos os sábios. Ele botava todo mundo para trás. E ele era desprezado. Um hebreu. Só foi criado lá, mas quem deu a ele o entendimento? Foi Deus. Mas presta atenção. Moisés era homem também como nós. Ele matou um outro homem e tinha que fugir. Ele fugiu para o deserto de Midian. Ficou lá 40 anos cuidando de ovelhas. O homem mais sábio do Egito. Reduzido a cuidar de ovelhas. Mas depois de 40 anos,
Você sabe a história, Deus o despertou lá no deserto e disse para ele, Moisés, agora chegou a hora. Eu quero você servir a mim. Eu quero você fazer uma coisa para mim. Diz, o que é, Deus? Eu quero que você tire o meu povo do Egito. Disse, eu? Disse, sim. Muito bem, você sabe como é que foi. Mas depois que Moisés tirou o povo do Egito, Deus ainda tinha que fazer uma coisa com Moisés. Então, lá no Monte Sinai, ele disse para Moisés, Moisés, eu quero que você sobe aqui. Você vai ficar comigo 40 dias e 40 noites e eu vou conversar com você face a face. O que Deus estava fazendo? Vê se você entende isso. Toda a sabedoria e conhecimento do Egito não valeu para servir a Deus. O que Deus fez durante 40 dias e 40 noites foi tirar toda a cultura do Egito e colocar toda a cultura de Deus dentro dele. Quando você ora em línguas um pouco, é isto que Deus está fazendo. Ele está tirando o seu conhecimento, a sua cultura brasileira, ou inglesa, ou o que for, deste mundo. E Ele está colocando uma cultura que não está em segundo lugar em nada. Deus te ama muito. Gálatas 2:20. Eu acho que eu vou terminando por aqui. Senão vocês vão enjoar e esquecer de tudo. Gálatas 2:20 diz, Paulo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É tudo dele. Tudo dele. É ele mesmo. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Para você viver, Jesus que viver dentro de você, você tem que morrer. Ou seja, esquecer do seu jeito. Começa a aprender do jeito dele. E você vai ser uma luz para todo mundo ao redor. 2 Timóteo. Isto vai ser o último versículo, que eu sei que você está cansado de virar a folha. 2 Timóteo 3, 1-5. E eu vou concluir esse ensinamento no dia 1º. Se você quer, você vem. Se não, vai para o cinema. 2 Timóteo 3, 1-5. Está achando? 2 Timóteo, capítulo 3, 1-5. É de assustar isso aqui. É negócio. 2 Timóteo, capítulo 3, primeiro versículo, até 5. 2 Timóteo, terceiro capítulo, primeiro versículo. Posso ler? Obrigado. Nos últimos dias, esses são os dias atuais, na certeza. Nós estamos vivendo o momento mais fabuloso na humanidade. Na toda a história. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. O original diz ferozes, perigosos. Estes dias são tempos difíceis. Você precisa todo o cuidado de Deus para poder sobreviver. Pois os homens
serão egoístas. Você conhece alguém egoísta? Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Claro que você não conhece ninguém desobediente aos pais. Ingratos, também você não conhece nenhum. Irreverentes, desafeiçoados, implacáveis. Gente, que lista! Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Antes, amigos dos prazeres que amigos de Deus. É claro que nesse tempo os homens não são amigos dos prazeres, né? Isso deve ser um tempo lá na frente. Mas não terminou. Antes, amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. Será que você conhece alguém que é muito religioso, mas avarento, mentiroso, traidor, atrevido? Mais. O que faz com esse tipo de pessoa? Observa o que ele diz. Foge dos tais. Afasta-te dos tais. Ou seja, não é o que a pessoa fala, é o que ele é. Ele mostra o que ele é. E ele pode ser muito religioso. Ele tem uma forma só de piedade. Ele não tem a vida de Deus nele. Tais pessoas negam o poder de Deus, que livra do pecado e da fascinação de riquezas e demais ambições. Isso é Marcos capítulo 4, verso 19. Por quê? Porque as pessoas ficam fascinadas com riqueza, a tal ponto de não importa o que os outros passam, contanto que eles ficam com os seus bens. Por quê? Porque eles substituem a operação do Espírito Santo no seu íntimo por religiosidade, ordenanças, costumes, dogmas, sacrifícios de toda espécie, que não livram ninguém de nada do mundo. Eles continuem como o povo nas trevas, enquanto dizem que estão na luz. O título deste ensinamento foi Cuidando da sua lâmpada. Deu para entender o que estou dizendo? Durante a guerra de 39 e 45, que para vocês é história, mas para mim foi muito vivo, nós tínhamos em nossas casas de ter portas e janelas todas duplas. Tinha o vidro normal, mas tinha que ter uma coisa por dentro de uma coisa preta, parecendo uma plástica. E para sair de sua casa à noite, você tinha que passar por uma porta e fechar, uma porta toda escura, para você ir para lá de fora. Por quê? Porque acender apenas um fósforo de luz à noite, assim, podia ser visto pelos bombardeiros quilômetros e quilômetros distante. Eu lembro de uma noite em nossa casa,
Nós esquecemos de fechar uma porta e a luz saiu. O bombardeiro alemão lançou 13 bombas ao redor de nossa casa. Cada bomba fazia um buraco, você pôde pôr 4 ou 5 daqueles ônibus aí. Claro que a casa balançava tudo e coisa toda. O que eu estou querendo mostrar a você? Você não precisa ter grande luz para ser manifesto ao mundo ao redor que você é de Deus. Mas deixa que o Espírito Santo acende a mínima luz possível em sua vida. E o povo nas trevas ao redor vão saber o que é a bênção de Deus em sua vida. É tão simples. Espero que você entendeu. Agradecemos a Ti, todos nós juntos. Porque seja qual for a tempestade que vem em nossa vida, Tu és o nosso Deus sempre. Tu és a nossa vida. Tu estás cuidando de nós. E nós sabemos que depois da tempestade, Tu abres um caminho totalmente novo para nós, que não será contaminado pela conversa de ninguém, nem por procedimento dos outros, mas simplesmente em virtude do amor do nosso Deus. Agradecemos cada pessoa diante de Ti neste momento, Pai, e pedimos que nos ajude para que possamos cuidar da nossa lâmpada, para estarmos preparados para o grande acontecimento da Tua vinda para a igreja. Em o nome do Senhor, amém. Deus abençoe, irmãos, estão despedidos e muito obrigado. Este material é produzido pelo Ministério Verdade Viva, Caixa Postal 51, CEP 30123-970, Belo Horizonte, Minas Gerais. Os telefones: DDD 31 3482 1919, 3482 1879, 3482 7729. Endereço eletrônico: minister@gold.com.br. O site na internet: verdadeviva, tudo junto, .org.br.